Olá a todos amantes de las historias de vida del drama humano y de esas revelaciones que nos dizem sin aliento soy eu su companheira de siempre en este viaje por los laberintos del corazón y del destino. Se esta es la primera vez que se topam com nuestro canal les invito de corazón a unir-se a nuestra comunidad. Suscríbanse dele a me gusta y compartam estas narraciones que estoy segura tocarão alguna fibra en lo mais profundo de su ser. Su apoio significa o mundo para nós outros y nos permite seguir compartilhando estas crônicas tão comovedoras. Hoy me gustaría contar-lhes uma história que nos habla de la confiança de los secretos que se guardam bajo la vie y de como a veces aquilo que creemos mais sólido, mais inquebrantável pode desmoronar-se em um instante revelando uma verdade tão dolorosa que reconfigura toda uma existência. É essa a história de uma família que parecia tenerlo todo hasta que um simple acto de abrir uma vieja caja fuerte hizo anicos la ilusão de uma vida perfecta. Preparem-se para sentir, para reflexionar y para entender que lo que vemos por fuera rara vez é esse o panorama completo. Marco Pérez y Helena Castilho eram la envidia de su vecindario. Vivia em uma hermosa casa em las afueras com um jardim impecável y uma piscina que era o centro de las reuniões veraniegas. Marco, um arquitecto de renombre com uma sonrisa fácil y uma palavra amável para todos, era o pilar de su hogar e o provedor incansável. Helena, com su dulzura inata y su talento para la repostería, dirigia uma pequena panaderia artesanal que era um deleite para o paladar y o alma de la comunidade. Juntos haviam construído um império de felicidade cimentado em lo que todos percebiam como amor incondicional y respeto mútuo. Temiam dois hijos, Sofia y David. Sofia Lameyor acabava de cumprir 18 anos. Era uma jovem brilhante com uma inteligência aguda y um coração enorme a ponto de começar seus estudos universitários em la capital. David, 16 anos, um adolescente típico apaixonado por los videojuegos y el fútbol, pero com um fundo de ternura que asomaba cada vez que su hermano, su madre, lo necessitava. Era a imagem de la família perfecta de esas que vemos em las revistas, com risas que resonavam por los pasillos y uma harmonia que parecia inquebrantável. Em el estúdio de Marco, um espacio de madeira oscura y livros antigos, havia uma vieja caja fuerte empotrada em la parede escondida atrás um quadro de um paisagem idílico. Era uma pieza que Marco havia heredado de seu padre, segundo decía Helena, de viejos documentos familiares sin mayor trascendencia. Sempre estava cerrada com uma combinação que solo eu conhecia. Helena nunca lhe deu mucha importância. Para ela era solo parte do mobiliário, um relicário do passado de Marco que nunca interferiu com seu presente ou seu futuro. Marco era um homem reservado sobre seu passado antes de conhecê-la, pero ela sempre lo atribuiu a uma infância difícil, um tema que eu preferia não tocar. Ela por amor y respeto nunca forzó la puerta de esos recuerdos. Pero o destino, mis queridos amigos, a veces tiene planes inesperados, formas sutiles de recordar-nos que no todo é esse lo que parece. Una manana la vida de esta família perfecta de um giro brusco e impensado. Marco no despertou. Um infarto fulminante lo arrebatou de su lecho, de sua família, de sua vida em um parpadeo. O silencio que seguiu a la desesperação de Helena y los gritos arrogados de Sofia foi ensordecedor. O pilar de la casa se havia desmoronado. O funeral foi uma procissão de caras compungidas de vecinos y colegas que compartiam anécdotas del sempre amable Marco. Helena, com o rosto marcado por el dolor, se aferraba a sus hijos, sentindo o vacío que su esposo havia dejado. Los dias se convirtieron em semanas y el luto se asentou em la casa pesado y frio. Helena intentava ser fuerte por sus hijos, pero la ausência de Marco era uma herida aberta. Foi entonces quando la realidade econômica empezó a golpear. La panaderia de Helena apenas cobria los gastos y las cuentas de hogar, sempre gestionadas por Marco, começaram a revelar-se mais complejas de lo que ela imaginava. Deudas inesperadas facturas sem pagar uma hipoteca com condições que ela desconhecia. Se deu conta de que necessitava acceso a los papeles importantes de Marco, a suas cuentas bancárias, a los documentos que pudieran ayudarla a entender la situação financeira em la que se encontrava. Sofia, viendo la angústia de sua madre, recordou la caja fuerte. Mamá, no crees que papá guardaba ali los papeles importantes? Sempre decía que eram documentos familiares, pero quizás também temia los de la casa, los del banco. Helena dudou. Abrir essa caja era como invadir la última fortaleza de Marco e o último rincón de sua privacidade. Pero la necesidade era apremiante. Los bancos requeriam papel e sua abogada insistia. Así que com o coração encogido decidiu que era hora de enfrentar esse mistério. La combinação por supuesto nadie la conhecia. Revisaram o estúdio de Marco buscando em cajones entre papeles, esperando encontrar uma nota, um indício.
Sofia com su mente analítica recordou um detalhe. Marco tinha uma mania com las fechas importantes. Eu cumpleanos de Helena e o aniversário de bodas los cumpleanos de los ninos. Probó com la fecha de nascimento de su madre luego com o aniversário. Nada. David, que havia escuchado a Marco hablar de um número de la suerte, sugeriu a papá sempre decía que o 7 era su número de la suerte y le gustaban los múltiplos. Y se é seu 7 14 21 28 não funcionou. Finalmente Helena, com um nudo em la garganta, recordou uma festa que Marco nunca celebrava, pero que a veces mencionava com uma melancolia particular o dia em que su padre havia falecido. Marco sempre lo decía como o dia que mi vida cambiou para sempre, lo marcou em um calendário. Helena, com dedos temblorosos, introdujo los números. Se escuchou um clique suave, quase imperceptível, pero que ressonou como um trueno em el silencio de la habitación. La pesada puerta de metal cedió. Lo que encontraram dentro, mis queridos amigos, não eram solo documentos financeiros. Se havia papeles de banco, pero também havia um tesouro de mentiras, uma vida paralela que Marco havia guardado bajo la velejada de sus ojos, de los ojos de Helena, de los ojos de sus hijos. Lo primeiro que Helena sacou foi um certificado de nascimento. Não era o de Marco. O nome que aparecia era Mateo Ramírez. La fecha de nascimento era la misma, pero o lugar uma pequena cidade a miles de quilômetros de donde eu decía ser originário. Lo mais escalofriante, o nome de los padres era completamente diferente. Marco Pérez, o hombre ao que ela amava, o padre de sus hijos, não existia. O ao menos no como ela lo conhecia. Su corazón se encogió, dolor punzante le atravesó el pecho. Sofia, asomándose por encima do ombro de su madre, leyó el documento y su rostro se palideció. Mateo Ramírez. E quem é esse Mateo Ramírez? Mamá, su voz era um sussurro quebrado. Helena siguió buscando. Havia uma licencia de conduzir antigua com la foto de um homem que se parecia a Marco, pero mais jovem, com uma mirada mais dura, mais desafiante. Também levava o nome de Mateo Ramírez. Luego encontrou um fajo de cartas seladas com um laço roxo descolorido. Eram cartas de amor dirigidas a Mateo, firmadas por uma mulher chamada Laura Y. Em uma de elas, uma menção a nuestro pequeno Daniel, um hijo. Marco tinha outro hijo. Uma família secreta. Las fotos legaram después. Instantâneas de Mateo Ramírez com uma mulher morena Y, um ninho pequeno sorriendo, abraçando-se. La felicidade em esas fotos era tão palpável e tão real que desgarrou a alma de Helena. Era a mesma felicidade que ela creía haber compartido com Marco. La mesma sonrisa, los mesmos gestos. Pero com outra mulher, com outro ninho, com outro nome. La última pieza del rompecabezas foi um sobregrueso leno de recortes de periódicos amarelentos. Titulares que hablavam de um escândalo financeiro massivo em uma empresa construtora, de malversação de fundos de um sócio que havia huido com milhões, deixando a empresa em la bancarrota y a cientos de famílias sem sus ahorros. O nome do prófugo era Mateo Ramírez. O mundo de Helena se desmoronou em esse instante. Não fui solo la muerte de Marco lo que la golpeou. Fui la muerte de uma vida, de uma ilusão, de uma verdade que ela havia abrasado durante mais de 20 anos. Marco Pérez não era seu esposo. Era um fantasma, uma identidade forjada, um homem que havia huido de su passado para construir um castilho de naipes sobre cimientos de mentiras. Sofia y David estavam em choque. David, o adolescente despreocupado, se quedou mudo, sus olhos fijos em las fotos de Mateo y sua outra família. Sofia, com lágrimas em los olhos, sentia la rabia y la traição hervir em su interior. Quem era realmente nuestro padre? Mamá, éramos nós outros, outra mentira também. Helena apenas podia respirar. Su esposo no solo la havia enganado, sino que havia construído toda sua existência sobre um fraude. Su êxito como arquitecto, suas finanças aparentemente sólidas, todo era o resultado de uma vida roubada, de uma huida del pasado. O dinheiro que havia usado para construir essa hermosa casa, para dar-lhes uma vida de lujos, era dinheiro manchado por el engano y el sofrimento ajeno. Las semanas seguintes fueron um torbellino de dolor, vergüenza y revelaciones. Helena contratou a um investigador privado, confirmando cada uma de las terríveis verdades. Mateo Ramírez havia sido um sócio deshonesto, um estafador que havia orquestado um plan complejo para roubar dinheiro de sua própria empresa, deixando a seus companheiros y a sua esposa Laura com uma montana de deudas y la vergüenza pública.
Había huido cambiado sua identidade Y com el dinero roubado, había comenzado una nueva vida como Marco Pérez, construindo una reputação intachable Y una família ignota. La notícia legou a los oídos de Laura, la primeira esposa de Mateo a Marco. Una mulher marcada por el dolor Y la humilhação que había criado a su hijo Daniel em meio de la adversidade, luchando por limpiar el nombre de sua família do estigma dejado por su ex-esposo. Eu reencontro fui doloroso leno de reproches, pero também de uma estranha solidariedade entre duas mulheres enganadas por eu mesmo homem. Daniel, agora jovem de 20 anos, se encontrou de repente com dois hermanos Sofia e David, que compartilham a mesma sangre, pero uma história completamente diferente. La família perfecta de Los Pérez Castillo se convirtió em el centro de um escândalo. Los medios de comunicação sedientos de histórias dramáticas devoraram cada detalhe de la doble vida de Marco. La reputação de arquitecto exemplar se hizo pedaços. La panaderia de Helena, antes um refúgio, se convirtió em um lugar de murmúrios y miradas de lástima. Helena tuvo que enfrentar la humilhação pública, la vergüenza de haber sido enganada de uma maneira tão cruel y sistemática. Pero mais que isso, tuvo que enfrentar la verdade ante sus hijos. Sofia estava furiosa no solo com su padricino, com la mentira em la que havia vivido. David, mais vulnerável, se sentia perdido sem saber quem era ni a quem crer. O homem que lo havia amado y lo havia educado era realmente um vilano. La casa, o jardim impecável, la piscina, todo lo que antes representava sua felicidade agora se sentia como uma prisão de mentiras, um monumento à la farsa. Helena decidiu vender-lo todo. Não podia viver um dia mais em um lugar que era o escenário de la traição mais grande de sua vida. O processo foi largo y doloroso. La fortuna que Marco havia amasado foi congelada. Se iniciou uma investigação para determinar a origem de seus bienes y gran parte de eles foram destinados a compensar a las vítimas de Mateo Ramírez. Helena, com um interesse admirável, colaborou com la justiça, aunque cada passo significava desenterrar mais y mais dolor. Tuvo que mudar-se com seus hijos a um apartamento mais pequeno, lejos de los recuerdos de las miradas curiosas. La panaderia se convirtió em seu refúgio, su ancla, um lugar onde podia amasar no solo pansino, também um futuro para sua família. O caminho hacia la curação foi árduo. Helena, uma mulher que sempre havia creído em la bondade inerente de las personas, tuvo que aprender a reconstruir sua confiança no solo em los demais, sino em si mesma. Se culpou por não haver visto las señales, por haver confiado cegamente. Pero su madre Isabel, uma mulher de caráter fuerte y sabedoria profunda, la ayudó a ver que o amor y la confiança no sem debilidade sino fortalezas y que la culpa recaía inteiramente em quem havia traicionado esos valores. Sofia, inicialmente llena de ira y ressentimento, encontrou consuelo em seus estudos. Canalizou su dolor em o activismo social, luchando por la justicia y la transparência. La experiência lhe havia ensinado a importância de la verdade, por dolorosa que fuera. David, después de um período de rebeldia y aislamiento, empezó a acercar-se a sua madre y a sua hermana. Compreendió que, apesar de las mentiras de seu padre, o amor de Helena era real e incondicional. Daniel, o hijo olvidado de Mateo Ramírez, em que pasó com el tras o impacto inicial y com el tiempo se estabeleció uma relação compleja pero real entre el y sus medio hermanos Sofia y David. Descobrieron que compartiam no solo gene sino também la herida de um padre ausente y enganador. Empezaram a construir um vínculo pouco a pouco basado em la compreensão mútua y o desejo de forjar suas próprias identidades lejos de la sombra de seu padre. Aprendieron a perdonar-se no ao padre que los había herido sino a si mesmos por el dolor que não podiam controlar. La vida de Helena y sus hijos nunca volvió a ser la misma. La imagem de la família perfecta se había roto em 1000 pedaços. Pero dias as ruínas, Helena, com uma fuerza y uma resiliência que nunca supo que poseía, comenzó a construir algo nuevo. Uma vida basada em la honestidade, em la transparência, em o amor verdadeiro que não necessitava disfraces ni secretos. Aprendió que la felicidade não reside em la perfeição sino em la autenticidade, em la capacidade de enfrentar la verdade por dura que se y de seguir adelante um passo a la vez. Assim, mis queridos amigos, esta história nos deixa uma reflexão profunda em que valor tiene uma vida construída sobre mentiras, em que tão frágil é la felicidade quando se cimenta em secretos inconfesáveis. La história de Marco, Helena, Sofia y David nos ensina que la verdade tarde ou temprano sempre saiu a la luz. Aunque sua revelação pueda ser devastadora, é solo através de ela que podemos empezar o verdadeiro caminho hacia la curação, la reconstrução y la búsqueda de uma paz autêntica. Espero que esta história les haya tocado o coração y les invite a reflexionar sobre a importância de la honestidade em todas nuestras relações.
Si les ha gustado no olvidem darle a me gusta compartirla com aqueles a quienes creem que les podría inspirar y por supuesto suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de estas histórias de vida que nos conectam como seres humanos. Su apoio é fundamental para que sigamos crescendo. Pero la reconstrucción de la vida, queridos amigos, é caminho mucho mais largo y árduo que la simple revelación de una verdade. No basta com derribar o castilho de mentiras, há que limpiar los escombros y ladrillo a ladrillo edificar algo sólido, algo real. Eso foi exatamente lo que Helena comenzó a hacer com cada amanecer, com cada desafio que la vida le ponía por delante. La casa que una vez había sido el símbolo de su felicidade impostada ahora se sentia vacía helada apesar del sol que entraba por las ventanas. Las risas de los niños Sofia y David seguían siendo bálsamo, pero também recordatorio constante de la ausência de su padre, vacío que la verdade había hecho aún mais palpable. Las finanças que antes eram detalhe insignificante em sua vida de esposa se convirtieron em uma preocupação constante, uma espada de Damocles que pendia sobre sua cabeça. O divórcio, aunque necessário y liberador em espírito, la dejó em uma situação econômica precária. O padre de sus hijos, aquel hombre que había construído su império sobre promesas vacias y corazones rotos, se asegurou de que Helena no recibiera mais de lo estrictamente legal, intentando así una vez mais exercer su control y castigar-la por haber descoberto su doble vida. Helena tuvo que buscar trabalho. Algo que nunca había hecho realmente, mais alá de alguma atividade benéfica de alto perfil que não implicaba salário. Sus manos acostumbradas a elegir las flores mais frescas para la casa ou a organizar cenas de gala ahora buscaba entre ofertas de empleo, sintiendo la humilhação de sua situação, pero também uma estranha punzada de liberdade. Se inscrevió em cursos online, desenvolveu viejos conhecimentos de designo de interiores que alguma vez le haviam apasionado y que su marido considerava pasatiempos de senhora ociosa não era fácil. O mundo laboral era monstro desconhecido y feroz y ela uma mulher de 40 y tantos anos com currículum que solo reflejava esposa y madre se sentia vulnerável. Las amistades esas que floresciam em los círculos sociais de seus maridos se dissiparam como o humo. Las lamadas deixaram de legar, las invitações cesaram. Algumas miradas de compasión, outras de juízo, outras de morbo. Pero em medio de esa soledade impuesta, Helena encontrou apoio em los lugares mais inesperados. Antiguas compañeras de universidade que quienes había perdido de vista por sua imersão em la vida perfecta reaparecieron com cafés calientes y oídos atentos. Le ofereceram consejos, contactos y lo mais importante, sua amistade incondicional, essa que não estava ligada ao status social ni a las aparências. Para Sofia y David, la adaptação foi aún mais compleja. La rabia, la tristeza y la confusão los invadieron por turnos. David, o menor, se refugiou em el silencio sus dibujos lenos de figuras sombrias y casas derrumbadas. Sofia, por sua parte, alternava entre explosões de ira contra seu padre ausente y momentos de profunda melancolia. Se sentia avergonzada e enganada. La imagem idealizada que temia de seu progenitor, hombre de êxito y pilar de la comunidade, se había desmoronado, revelando a estranho egoísta y mentiroso. Daniel, por seu lado, luchava por encontrar seu lugar em essa dinâmica familiar tão fracturada. Aunque Sofia y David haviam aceptado sua existência y hasta le haviam tendido una mano, la relação era frágil, construída sobre o dolor compartido y nos sobre anos de vivências y recuerdos. Daniel, que havia crescido com a ilusão de padre que nunca se hizo cargo, agora sentia o peso de ser o outro hijo, o recordatorio viviente do engano de seu padre. Intentava ser paciente e compreensivo, pero a invisibilidade a la que lo haviam condenado durante tantos anos le havia deixado cicatrices profundas. Se esforzava por não pedir demasiado, por não ser uma carga, por não reviver los patrones de abandono que lo había marcado. Helena, em sua infinita sabedoria y amor maternal, compreendió que seus hijos necessitavam ajuda profissional. Las sesiones de terapia familiar se convirtieron em espacio seguro onde Sofia, David y Daniel podiam expressar seus medos, sua ira y su dolor sem juízos. Daniel, ao princípio renuente, encontrou em la terapeuta uma voz que validava sua existência, que lo ajudava a compreender que seu dolor era tão legítimo como o de seus medio-hermanos. Pouco a pouco, entre sesiones tardes de juegos de mesa y cenas donde Helena se esforzava por cocinar seus platos favoritos, e o muro invisível que separava los três jovens começou a resquebrajar-se. Dia, David, mientras dibujava paisagem com três figuras abrasadas baixo sol brilhante, perguntou: mamãe, podemos invitar a Daniel a viver com nós outros? Aqui há mais espaço que em seu apartamento. La pergunta de David foi como bálsamo para o coração de Helena. Daniel, que em esse momento estava em la cocina ayudando-la a preparar la cena casi, dejó caer el cochilo.
Las lágrimas acudieram a los olhos de Helena. Era la prueba de que o amor verdadeiro tinha la capacidade de sanar las heridas mais profundas de reconstruir lo que se creía perdido para sempre. Daniel se mudou com elos unas semanas después. Su presencia trajo una nueva energia a la casa. Era silencioso trabalhador y sempre dispuesto a ayudar. Cocinava platos que havia aprendido de sua abuela materna, compartia seus conhecimentos de tecnologia com Sofia y David y lo mais importante escuchaba. Escuchaba sem julgar, sem imponer, simplesmente estava ali. Las noites de cine se volvieron mais divertidas, las discussões sobre as tareas escolares mais animadas. Sofia y David começaram a verlo no solo como o hijo de su padricino, como su hermano, companheiro de viagem, esta nueva y compleja aventura que era su família. Helena, ao ver la relação entre sus hijos florescer, encontrou la fuerza para enfrentar sus propios fantasmas. Havia uma grande parte de sua identidade que estava atada a la de su ex-marido, a la vida que eu havia criado para ela. Desprender-se de essa imagem, de essa versão de si mesma, era processo doloroso. Começou a pintar de novo passatempo que havia abandonado há anos. Sus lienzos se llenaram de colores vibrantes, de formas abstractas que reflejavam la tormenta y la calma de sua alma. Se inscrevió em classes de baile, algo que sempre havia desejado hacer, pero que su ex-marido considerava vulgar. Ali, entre ritmos latinos y carcajadas, encontrou uma ligereza que não sentia desde hacía muito tempo. Dia, mientras trabalhava em projeto de desenho de interiores para uma pequena cafeteria local, conheceu a Ricardo. Ricardo era o dueño de la cafeteria, homem divorciado com 2 hijos maiores, de olhos amables y sonrisa sincera. Não era o tipo de homem ao que Helena estava acostumbrada. No conducia coche de luxo, no hablaba de negócios milionários y sus manos estavam acostumbradas a la masa y ao café, no a los documentos de Wall Street. Pero havia algo em sua autenticidade, em sua sencillez, em la forma em que sus olhos se iluminavam quando hablaba de sus hijos ou de sus sueños para la cafeteria que atrajo a Helena. Ao princípio era uma relação estrictamente profissional. Hablaban de paletas de colores, de mobiliário, de iluminação. Pero las conversações pronto derivaram hacia temas mais personales. Compartilharam historias de sus vidas, de sus divorcios, de las cicatrices que o amor y la decepção habiam dejado em sus corazones. Ricardo não la idealizava, não intentava encajar-la em molde. La veía simplesmente como Helena. Uma mulher fuerte, talentosa y com alma hermosa. Ela por primeira vez em muito tempo se sentiu vista, valorada por quem era, no por lo que representava. O miedo a amar de novo era imenso. La traição de su ex-marido havia deixado uma herida profunda, uma desconfiança que se aferrava a su corazón como uma enredadera. Pero Ricardo era diferente. Su amor não era possessivo, não estava condicionado por secretos ou aparências. Era amor paciente que esperava, que oferecia consuelo y companhia sem exigir nada a câmbio. Sus hijos, ao princípio cautelosos, pronto aceptaram a Ricardo. Vieram la felicidade em los olhos de su madre, la risa fácil que havia vuelto a su rostro y eso era todo lo que necessitavam. La casa de Helena, la que antes era fria y vacía, se llenó de novo de risas, de conversações, de aromas a café y a los guizos de Ricardo. Não era la família perfecta de antes. Era algo muito mais valioso, uma família real, imperfecta, reconstruída sobre la base de la verdade, o perdão y o amor incondicional. Daniel havia encontrado um lugar ao que podia amar suyo y unos hermanos que, aunque não compartiam sua sangre materna, compartiam sua história y su futuro. Sofia y David haviam aprendido que la fuerza de uma família não reside em la ausência de problemas, sino em la capacidade de enfrentá-los juntos, de apoiar-se mutuamente, de perdonar y de seguir adelante. La vida de Helena y sus hijos nunca deixou de ter sus desafios. Los problemas econômicos persistiam, los fantasmas del pasado a veces reapareciam y la sombra del padre ausente sempre estaria ali como recordatorio de lo que se havia perdido. Pero ya não estavam solos. Haviam forjado uma rede de apoio, uma comunidade de amor y honestidade que los sostenia. Helena com Ricardo a seu lado y com sus 3 hijos, Sofia, David y Daniel, crescendo y encontrando su propio caminho, miraba o futuro com uma serenidade que nunca antes havia conhecido. Havia aprendido que la felicidade não era destino, sino viagem, uma série de pequenas victorias y grandes lecciones. Que la verdadeira riqueza de la vida não se encontra em las aparências, sino em la profundidade de las conexões humanas, em la honestidade de los sentimentos y em la valentia de ser uno mismo, por muito imperfecto que eso sí. La história de Marco, Helena, Sofia y David nos ensina que incluso de las cenizas mais profundas puede surgir uma nova vida mais fuerte, mais autêntica, mais hermosa que la que se perdió.
Nos muestra que la verdade aunque dolorosa ao princípio é la única sendo assim la verdadeira liberdade y la paz. Y que o amor em suas formas mais puras y desinteresadas tiene o poder de sanar todas las heridas y de unir los fragmentos de coração roto em algo nuevo y completo. La vida para la família de Helena nunca deixou de ser lienzo em constante cambio pero ahora los colores era mais vibrantes los trazos mais definidos y las sombras aunque presentes no dominaban la escena. La verdade havia sido terremoto se pero também la fuerza que havia compactado el suelo bajo sus pis permitindo-lhes construir algo mais sólido mais verdadeiro. Daniel aquel ninho silencioso y leno de miedos floresció. Ao princípio era cauteloso quase temeroso de que sua felicidade fuera temporal préstamo que em qualquer momento se lhe quitaria. Pero dia tras dia las sonrisas genuínas de Sofia y David los abraços firmes de Helena y la presencia constante y protectora de Ricardo fueron desmantelando capa tras capa de sua armadura. Encontrou em Ricardo no solo uma figura paterna sino amigo mentor que lhe ensinou a reparar coisas a sembrar em el pequeno huerto que Helena havia logrado estabelecer em el pátio y a crer em suas propias manos. Daniel descobriu que tinha talento para o dibujo una pasión que havia mantenido oculta por miedo ao juízo. Sofia com sua energia efervescente foi sua primeira y mais grande animadora inscrevendo-lo escondidas em concurso de arte local lo que para surpresa de todos Daniel ganhou lenando la casa de orgulho dulce y merecido. David por sua parte madurou de uma forma comovedora. La inicial resistência a Daniel se transformou em uma irmã férrea. Havia aprendido que o amor não se divide e se multiplica. Ver la vulnerabilidade de Daniel escuchar suas histórias de soledade y abandono hizo que David compreendiera la imensa suerte que sempre havia tenido. Dejó de dar por sentado o amor de sua madre las bromas de Sofia y la estabilidade que apesar de las carências econômicas sempre havia reinado em seu hogar. Se volvió mais responsável e mais atento y pilar fundamental para sua madre y para seus hermanos. Fui eu que em muitas tardes ajudava Ricardo em eu taller aprendendo o ofício y aportando pequenos ingressos que eram bálsamo para a economia familiar. Helena com cada dia que passava sentia como seu coração se expandia. Havia sido uma madre solteira por anos luchando incansavelmente para manter a seus hijos a flote. Agora com Ricardo a seu lado la carga se sentia mais ligeira las noches menos solitarias y o futuro aunque incierto no labrumaba. Ricardo era seu companheiro, seu confidente, seu apoio incondicional. Juntos enfrentavam os desafios econômicos que como uma sombra persistente seguiam planeando sobre elos. Pero ya não eram problemas que los definieran sino obstáculos que unidos sempre encontravam la maneira de sortear. Eu no solo amava Helena sino que havia adoptado a Sofia y David como propios y a Daniel com la mesma devoção que se fuera seu propio hijo biológico. La mesa que antes solia ser o epicentro de suas charlas y risas agora era o coração palpitante de uma família que latia ao unísono imperfecta em sua forma pero perfecta em sua essência. Los recuerdos del padre de Sofia y David y de la madre de Daniel permaneciam como cicatrices silenciosas recordatorios de passado complexo. A veces em momentos inesperados uma canção ou uma festa podia evocar la melancolia. Pero ya não eram fantasmas que los atormentara. Eram parte de sua história hilos que aunque dolorosos se haviam tejido em el tapiz de quienes eram hoy. Helena havia ensinado a seus hijos que honrar o passado não significava viver em el sino aprender de el y usar essas lecciones para construir futuro melhor. Habló com Sofia y David sobre seu padre com uma honestidade tranquila sem rencor solo com la verdade de homem que se equivocou que no estuvo pero cuyo recuerdo ahora estava tamizado por el perdão. Y a Daniel le ajudou a construir relato de sua madre que lhe permitiera recordá-la com amor no solo com dolor explicando que o amor de uma madre aunque a veces confuso ou ausente era parte de el. Sofia la mais vivaz y sonadora canalizou a sua energia em seus estúdios y em novo voluntariado em hogar de ancianos. Descobriu uma vocação em ajudar a los demais em levar alegria a quienes se sentiam olvidados. Sua empatia que antes a veces se traducia em impaciência ou em juízo apresurado se havia refinado em uma compaixão profunda. Se deu conta de que a vida mais alá de seus próprios dramas estava lena de histórias que necessitavam ser escuchadas de manos que necessitavam ser sostenidas. Sua relação com Daniel era la de uma hermana meio protectora y carinosa que lo impulsava a sair de sua zona de conforto a explorar o mundo y a crer em seu próprio valor. David em cambio com seu pragmatismo y seu cresciente sentido de la responsabilidade se inclinava hacia la mecânica ofício que Ricardo lhe ensinava com paciência y sabedoria. O taller de Ricardo se convirtió em seu segundo hogar lugar onde o metal e o aceite y las herramientas cobravam vida abaixo suas manos.
Los anos passaram y los hijos de Helena cresceram. Daniel se convirtió em um jovem artista sus dibujos primeiro tímidos luego audaces y llenos de emoción comenzaram a ganar reconhecimento em la comunidade. Suas obras a menudo representavam paisagens oníricos y figuras solitarias que encontravam consuelo em la naturaleza reflejo de su propio viaje de soledade a la conexión. Estudió design gráfico lo que lhe permitiu combinar sua pasión por el arte com uma carreira que lhe oferecia estabilidade. Sofia, después de terminar seus estudos, decidiu seguir uma carreira em trabalho social dedicando sua vida a apoiar a famílias disfuncionais y a niños que como Daniel em su momento buscavam lugar ao que lamar hogar. David, com la destreza heredada de Ricardo y su propia dedicação se hizo cargo de taller familiar expandindo o negocio y manteniendo vivo o legado de trabalho y honestidade. O taller bajo sua direção prosperou convirtiendo-se em ponto de referência em el barrio. Helena y Ricardo e a concanas que adornavam sus sienes y arrugas que contavam histórias de uma vida plena observavam a sus hijos com uma paz imensa. Su amor probado por el fuego de la diversidade era ora roble fuerte y arraigado. Haviam construído no solo uma família sin legado de resiliência de amor incondicional y de la convicção inquebrantable de que la verdade por dolorosa que fuera era sempre o caminho mais curto hacia la liberdade. Las conversações em la mesa del comedor nunca perdieron su vivacidade, ahora eram discussões sobre arte política suenos y desafios de uma nova geração sempre sazonadas com o inconfundível aroma de los guisos de Helena y el café recém-hecho. Su hogar era refúgio no de la perfeição sino de la autenticidade. Era espacio donde cada uno podia ser quem realmente era com suas virtudes y sus defectos sabiendo que seria amado aceptado y apoiado. Helena havia aprendido que la vida não se tratava de evitar o dolor sino de como uno elegia enfrentarlo, no de encontrar la felicidade em lugar distante sino de cultivar-la em los pequenos momentos em los gestos de amor em la honestidade de uma mirada em el perdão oferecido y recebido. La história de Helena, Ricardo, Sofia, David y Daniel é testemunho de que las segundas oportunidades existem no como borrão y cuenta nueva del pasado sino como uma reconstrução meticulosa y valiente del presente para forjar futuro. Nos ensina que la família não é solo lazo de sangue sino tejido de afecto, compromisso y elección diária. Que o amor tiene infinitas formas de manifestar-se y que la curação é viaje num destino. Em cada risa compartida, em cada abraço apretado, em cada desafio superado juntos resonava a verdade que incluso de los fragmentos mais rotos pode surgir algo novo, algo completo, algo infinitamente mais fuerte y hermoso. Essa certeza não era uma simple frase bonita sino la esencia misma de sua existência tejida em el ADN de cada uno de elos, uma convicção forjada em el crisol del dolor y la esperança. Helena com suas manos aún ágiles para amasar y tejer historias solia decir que la vida le había ensinado a ver la beleza em las cicatrices no como marcas de dolor que recordar com amargura sino como mapas detalhados de resiliência de caminhos transitados com valentia y superados com la fuerza del amor. Ela mirava suas propias manos, las venas marcadas por el tiempo, la piel curtida por el trabalho y las caricias y em elas veía no el paso implacável de los anos sino la huela de cada desafio, de cada alegria, de cada lágrima derramada em secreto y de cada risa compartida a viva voz. Cada linha, cada ruga era párrafo em el libro de sua vida, recordatorio tangível de que havia vivido plenamente com todo lo que isso implicava. Ricardo a seu lado assentia com essa mirada profunda que lo caracterizava, uma mirada que havia visto la oscuridade mais abrumadora de la desconfiança y la luz mais resplandeciente del perdão y que a hora se posava em Helena com uma gratitude que las palavras rara vez podiam expressar em sua totalidade. El sabia em lo mais hondo de su ser que sin la valentia inquebrantável de ela, sin sua capacidade quase milagrosa de mirar mais alá de seus próprios errores, de seus miedos mais profundos y de crer contra toda lógica em la possibilidade de la redenção, su mundo seguiria sendo labirinto frio y oscuro de soledade y arrependimento. Se havia visto a si mesmo perder-se em esse labirinto durante anos y solo la mano estendida de Helena, essa mano que havia rechazado tantas vezes por vergüenza y orgulho, havia logrado guiá-lo de vuelta a la luz. Los anos que siguieron a la revelación de la verdad no fueron una senda fácil libre de tropiezos. Não existiu uma vareta mágica que borrara o dolor del pasado de la noche a la manana. Fui em cambio viaje árduo, uma peregrinação diária de compreensão y sanación donde cada paso era uma elección consciente. Hubo dias de recaídas emocionais, de sombras que se cerniam sobre los recuerdos, de dudas que intentavam resurgir. Pero em cada ocasião Helena y Ricardo se aferravam uno ao outro a la promesa de su amor a la verdade que los había liberado y sobre toda a la família que haviam prometido proteger y nutrir. Aprendieron que o perdão não era evento único sino processo contínuo, uma capa tras outra de aceptação y liberação, tanto para o que havia sido herido como para o que havia causado el dano.
Se perdonaram a si mesmos por las decisões tomadas bajo o peso del miedo y la incertidumbre por el silencio que por tiempo había mantenido sus almas prisioneras. Y ao perdonar-se encontraram uma liberdade y uma paz que nunca antes haviam conhecido, uma ligereza em o espírito que lhes permitiu a respiraram do y mirar o futuro sem o yugo del pasado. Reconheceram que sua história com todos seus giros inesperados, seus vales oscuros y sus cumbres de dicha havia forjado a las personas fuertes compasivas y sabias que eram hoy. Su amor que havia sido puesto à prueba de formas inimagináveis se havia transformado em algo mais alá de la pasión juvenil, mais alá del simple companheirismo, era uma conexão de almas inquebrantável, uma compreensão silenciosa que transcendia las palavras, uma cumplicidade profunda forjada em la lealtade incondicional, el respeto mútuo y la aceptação total. Se miraba a los olhos y veía no solo ao companheiro de vida, ao amigo y ao amante, sino também ao espejo de su propio crescimento, ao testigo mais fiel de suas batalhas y ao faro que havia iluminado suas noches mais oscuras. Era um amor que não temia las cicatrices, sino que las abrasaba como parte de sua narrativa única. Sus hijos Sofia, David y Daniel cresceram com uma compreensão inata de la complexidade de las relações humanas y deu valor incalculável de la verdade. Sofia, la artista deu alma, encontrou em sua pintura no solo uma forma de expressão de uma beleza deslumbrante, sino também uma via profunda para explorar las sutilezas y las contradicciones de las emociones. Sus lienzos vibrantes y lenos de vida a menudo reflejavam la delicada dança entre la luz y la sombra, la fragilidade aparente y la fuerza oculta, inspirados em las histórias que sus padres com el tiempo y la confiança que solo o amor verdadeiro pode generar haviam compartido com ela. Ela entendió que la verdade ao ser revelada no destrui, sino que libera o espírito, permitiendo que los colores mais vibrantes y autênticos de la vida, esos que a menudo permanecem ocultos, emerjam com toda sua magnificência. Suas obras no solo adornavam galerias, sino que também hablavam directamente ao coração de quienes las contemplavam, invitando-los a mirar mais alá de la superfície. David, com sua mente analítica y su pasión inquebrantable por la justicia social, se convirtió em um abogado dedicado, uno que no solo aplicaba las leyes ao pai de la letra, sino que defendia com veemência a los mais vulneráveis, aqueles cuyas voces haviam sido silenciadas por la opresión ou la desesperación. Él compreendió através de la experiência de sua própria família que la justicia não era solo uma questão de códigos y tribunales, sino de empatia profunda, de escuchar la história completa de cada indivíduo, de dar a cada persona la oportunidade de ser vista, compreendida y, se era necessário, redimida, sem importar las circunstâncias de su pasado lógico e os precipitados de la sociedade. Su trabalho não era solo uma profissão, sino uma vocação impulsada por um profundo sentido de la equidade y la compasión. Daniel é o mais jovem de los hermanos, pero dotado de uma sabedoria que a veces superaba com creces su edad, continuou o legado de su padre em el taller, pero com uma visão modernizada, fresca y audaz. Incorporou novas técnicas de talado, dezenos inovadores y uma profunda conexão com la sostenibilidade de los materiales, criando piezas que no solo eram funcionalmente belas, sino que também contavam uma história intrínseca a cada imperfeição natural em la madera, convirtiendo-os em um carácter único, em um selo de autenticidade. Él no solo fabricaba muebles, criava obras de arte utilitarias que honrava o passado, mientras abrasava o futuro, piezas que resonavam com a história de resiliência de sua própria família. La casa e o hogar que Helena y Ricardo haviam construído juntos, esse refúgio que havia sido testigo de tantas lágrimas y sonrisas, vibrava agora com a energia de suas vidas entrelazadas, de las generações que haviam crescido bajo su techo. E não era solo um techo que cobijaba, sino um santuário vibrante, donde las risas de los nietos resonavam com uma alegria contagiosa, mesclando-se com o inconfundível aroma de la cocina de Helena, sempre llena de sabores reconfortantes y las melodias que Ricardo a veces tarareaba suavemente mientras cuidava de su jardim, um oasis de paz y color que ele cultivava com el mismo amor, com el que havia cultivado sua família. Para Helena, la vejez no legó com la resignação que muchos temem, sino com uma profunda serenidade, uma calma interior que solo se alcança después de haber vivido y superado inumeráveis pruebas. Havia aprendido com cada fibra de su ser que o verdadeiro perdão não era um acto único, um momento aislado de liberação, sino um processo contínuo, uma eleição consciente que se renovava a cada dia, a eleição de soltar o rancor que envenena o alma y de abrasar la paz que cura. Se perdonou a si mesma por las decisões tomadas em el passado, por el miedo que em um momento crucial la havia paralisado y por el silencio que por um tempo havia mantenido a todos em la oscuridade. Y ao perdonar-se, ao aceitar-se com todas suas imperfeições y sua história, encontrou uma liberdade interior, uma ligereza em o espírito que nunca antes havia conhecido. Reconheceu que sua própria história, com todos seus giros inesperados y seus vales oscuros, seus momentos de dúvida y seus destellos de valentia, havia forjado a la mulher fuerte, sabia y compasiva que era hoy.
Su amor por Ricardo, que havia sido puesto à prueba de formas inimagináveis, se havia transformado em algo mais profundo que la pasión efímera de la juventud. Era uma conexão de almas, uma compreensão silenciosa que não necessitava palavras, uma cumplicidade forjada em la lealtad incondicional e o respeto mútuo y la profunda gratitud. Se Miraban y veía no solo ao companheiro de vida sino ao espejo de su propio crescimento, ao testigo fiel de suas batalhas mais íntimas y ao faro inquebrantable que havia iluminado suas noches mais oscuras. Las noches de verano sentados em el Porsche bajo cielo estrelado que parecia sussurrar secretos ancestrales, Helena y Ricardo recordaban su pasado. Pero no com amargura, no com dolor, sino com la sabedoria melancólica que solo el tiempo y la distância emocional pueden otorgar. Hablaban de sus inicios de la dura y solitária legada a um país novo de la lucha extenuante por sobreviver em um entorno hostil de los sacrifícios silenciosos que tuvieron que hacer por el bienestar de sus hijos. Y luego com uma franqueza que antes les habría sido impensável hablaban de esse secreto que durante anos había pesado como uma losa sobre suas vidas, esse secreto que había amenazado com destrozarlo todo, pero que paradogicamente los había obligado a reconstruir su mundo sobre cimientos mais sólidos, sobre la roca inquebrantable de la honestidad y la verdade desnuda. Suas histórias contadas a seus hijos y ahora a seus nietos não eram meras anécdotas del passado, eram lecciones de vida envueltas em relatos cautivadores de coragem indomável e perseverancia tenaz y la imensa capacidade do espírito humano para superar la adversidade. Les ensinaram-no com sermões, sino com la vívida experiência de suas propias vidas que la verdade, aunque duela intensamente ao princípio, sempre é ao final um bálsamo curativo para o alma. Que la família é como um jardim precioso que há que cuidar com amor y paciência infinitos, abonando-lo com el diálogo aberto y regando-lo com el afecto incondicional. Que o passado não se borra ni se olvida, pero se transforma, se convierte em parte integral de la narrativa que nos hace quienes somos uma parte que se puede aceptar y abrasar. Que o arrependimento, se é genuíno y leva a la acción reparadora, puede ser um poderoso catalisador para o câmbio positivo y la redenção. Y que las segundas oportunidades, esas que a menudo parecem impossíveis, nos são um regalo fortuito del destino, sino uma conquista árdua de la voluntad, um acto de fé imensa em uno mismo y en la capacidade de los demais para crescer y perdonar. Em seus últimos anos, la figura de Helena se convirtió em um faro de sabedoria y serenidade em la comunidade, uma matriarca respetada no solo por sua família, sino por todo el barrio. Las vecinas la buscaban no solo por suas esquisitas recetas que eram legendarias ou por um conselho prático para o hogar, sino por la profunda calma y la sabedoria serena que emanaba de ela como um aura. Compartia suas experiências de vida sem pretensiones, sem um ápice de victimismo, sino como la simple, honesta y poderosa narração de uma vida vivida com uma intensidade apasionada. Les contaba com la voz suave pero firme como havia aprendido que la vida não se trata de evitar o dolor a toda costa, sino de aprender a navegar por suas águas turbulentas, de encontrar la calma y la fortaleza incluso em medio de la tormenta mais furiosa. Les decía com la convicção que solo la experiencia otorga que cada lágrima derramada era una semilla para um novo crescimento, cada herida sanada una cicatriz que no dolia, sino que recordaba la capacidade asombrosa de uno para sobreviver, sanar y florescer contra toda adversidade. Ricardo, com seu humor tranquilo y sua presencia protectora, era su complemento perfeito e o ancla silenciosa que sostenia o barco. Juntos eram testemunho viviente de que o amor verdadeiro não é um cuento de hadas idílico sem tropiezos, sino uma promesa hecha y renovada cada dia, um compromisso inquebrantável de crescer juntos, de perdonar las faltas, de entender las diferenças, de sostener-se mutuamente incluso quando o mundo exterior parecia desmoronar-se a seu alrededor. Sua história se sussurrava em el barrio no como um chisme malintencionado, sino como uma autêntica leyenda de amor épico y superação heroica, um recordatorio constante de que debaixo de la superfície de cada hogar, de cada família, há histórias no contadas, batalhas libradas em silêncio y vitórias silenciosas que merecem ser recordadas y celebradas. La vida de Helena y Ricardo no fui bajo nenhum estándar, uma vida perfecta, estuvo de hecho llena de pruebas desafiantes, de elecciones difíceis que los atormentaram, de momentos de profunda desesperação que los levaram ao limite y ao mesmo tempo de uma felicidade imensa y trascendente. Pero fui sobretudo uma vida real, autêntica, hasta la médula, vivida com uma honestidade brutal y valiente, uma vez que la verdade salió a la luz. Su legado para sus hijos y para o mundo no fui de riquezas materiais efímeras, sino de valores inquebrantáveis que perdurariam mucho mais allá de elos. La importância cardinal de la comunicação aberta y sincera, la fuerza imensa del perdão e o poder sanador de la honestidade radical y la beleza redentora de las segundas oportunidades. Dijaram a sus hijos y nietos no una herencia de bienes tangíveis, sino um mapa invaluável de como navegar la vida com integridade, de como enfrentar los desafios com coragem y determinação, de como amar com todo el corazón incluso quando esse corazón había sido roto em 1000 pedaços.
Les ensinaram que la verdadeira riqueza no reside em las posesiones materiales que uno acumula sino em las conexiones humanas profundas que uno forja em los lazos de amor que se tejem com el tiempo com la paciencia y com el amor incondicional que se dá sem esperar nada a cambio. Aprenderam y transmitieron que o amor no siempre es fácil que a menudo requiere sacrifício una paciencia infinita y una voluntad férrea para superar los obstáculos mais grandes pero que quando es genuíno y verdadeiro es la fuerza mais poderosa do universo capaz de curar las heridas mais profundas y de construir puentes donde antes solo había abismo, insondáveis de soledade. Cada outono quando las hojas de viejo roble majestuoso em su pátio traseiro se teniam de ouro brilhante carmesí profundo anunciando o câmbio de estação Helena Ricardo se sentava em el banco de madeira rústico tomados de la mano sus dedos entrelazados em gesto de amor cumplicidade. Las palavras não eram tan necesarias entre elos, su comunicação havia trascendido o linguagem hablado. Sus olhos revelados por el paso gentil de los anos hablaban volúmenes de viagem compartido de una paz ganada a pulso com esfuerzo y dolor de amor que havia resistido todas las tormentas imagináveis y havia emergido mais fuerte. Recordaban a sus padres a sus amigos que ya no estaban aqueles que los habían guiado desafiado em su camino a cada persona que havia dejado una huella em sus vidas. Em esse silencio sagrado sentiam a presença etérea de todos elos entrelazados de maneira indissolúvel em el tapiz complejo de sua própria história. Eram conscientes de que cada um de nós outros leva consigo um universo inteiro de experiências de secretos guardados de anhelos profundos y de medos arraigados. Que la verdadeira sabedoria é a que se gana com la vida radica em la capacidade de mirar dentro de esse universo personal de aceitar sus luzes mais brilhantes y sus sombras mais oscuras y de elegir cada dia que amanece ser uma melhor versão de uno mesmo pouco mais amável pouco mais sábio pouco mais humano. La história de Helena Ricardo y sua família é eco profundo de inumeráveis histórias que se vivem se sofrem y se celebram em cada rincão do mundo histórias de luchas internas y externas que definem la condição humana de la búsqueda incansável de la felicidade la verdade y la redenção. É recordatorio contundente de que não importa quão intrincados sejam los hilos que tejem nuestro destino individual sempre tenemos em lo mais hondo de nuestro ser o poder de reescribir alguns capítulos de emendar errores do passado de sanar viejas heridas que creíamos incuráveis y de construir nuevos comienzos desde las cenizas. Nos invita a reflexionar sobre a verdadeira natureza do amor familiar e amor que a veces duele intensamente que a veces exige mais de lo que creemos poder dar pero que em sua essência mais pura y profunda é refúgio incondicional ancla inamovível em la tempestade de la vida y la fuente inagotável de nuestra maior fortaleza y alegria. Pensava em quantas vidas se habriam salvado de la agonia paralisante do secreto se tan solo se hubiera atrevido a hablar a tiempo a ser vulneráveis a confiar em la capacidade de los demais para perdonar y compreender las complexidades de la existência humana. Compreenderam com o peso de la experiência que o medo a la verdade é a menudo mais destrutivo y corrosivo que la verdade mesma por dolorosa que se. Que las sombras crescem exponencialmente em el silencio cúmplice pero se dissipam por completo bajo la luz resplandeciente de la honestidade. Que se bem o passado com todos seus eventos no se pode cambiar o presente sempre oferece la invaluável oportunidade de sanar suas heridas mais profundas y de evitar que se repitam os mesmos errores las mesmas cadenas em el futuro. Esta era para elos la lección mais profunda y transformadora que la vida les había impartido la verdade não é castigo sino uma liberação uma herramienta poderosa y fundamental para reconstruir y avançar com integridade. Su hogar que antes havia sido o escenario de secreto doloroso se convirtió em faro de esperança y transparência para sus nietos que eles cresceram com uma compreensão inata y natural de la importância vital de la comunicação aberta y la aceptação incondicional. No tuvieron que vivir com los fantasmas persistentes do passado sino que por el contrario heredaram la fortaleza moral de sus abuelos y la sabedoria profunda que estes haviam ganado com tanto esfuerzo. Aprenderam desde pequenos que la imperfeição é uma parte inerente de la condição humana y que o amor verdadeiro no busca la perfeição inalcanzável sino que abraza la totalidade de uma persona com todas suas virtudes y todos seus defectos. La mesa del comedor es mueble sagrado testigo de tantas revelações emotivas y reconciliações comovedoras continuou sendo o centro palpitante de seu universo familiar. Ali se compartiam los sueños mais audaces se debatiam las ideias mais diversas se celebravam los éxitos mais grandes y se oferecia consuelo sincero em los momentos de tristeza. Sempre resonava o espírito indomável de Helena y Ricardo cuya história era recordatorio constante de que la família é trabalho em progresso uma obra de arte viva e inacabada que se moldeia com amor infinito paciência inagotável y uma dosis imensa e inagotável de fé em o outro.
Eu eco de suas vidas, de suas batalhas mais duras, sus triunfos mais dulces, trascendió las paredes de seu lugar, se estendió por todo o barrio, convertindo-os em uma espécie de leyenda urbana, sussurro de esperança silencioso pero poderoso para aqueles que enfrentavam suas próprias tormentas personales. Se hablaba de como Helena, la mujer que había legado de tierras lejanas com secreto pesado em eu alma, había logrado contra todo pronóstico forjar uma vida de amor verdadeiro, de verdade desnuda de uma paz duradeira. De como Ricardo, o homem que havia cargado com o peso abrumador de la incertidumbre la culpa, havia encontrado la redenção de sua alma uma felicidade mais profunda significativa de lo que jamais hubiera imaginado. Sua história era testemunho eloquente de que la vida, apesar de seus golpes mais duros seus desafios mais grandes, sempre oferece la possibilidade de levantar-se com dignidade, de sanar las heridas mais profundas de amar de novo com uma fuerza renovada uma perspectiva mucho mais sabia madura. Que la verdadeira riqueza não reside em lo que uno acumula materialmente, sino em las relações humanas profundas que uno cultiva, em o amor que uno dá recebe desinteresadamente em la paz interior que uno encontra ao ser fiel a si mesmo a aqueles a quienes ama com todo su corazón. Helena, com o paso de los anos, desarrolou uma profunda mística conexão com la naturaleza que la rodeaba. Le gustaba pasar horas intermináveis em el jardim, cuidando las flores mais delicadas las plantas mais robustas, observando com fascinação como la vida brotaba com persistência incluso de la tierra mais árida olvidada. Para ela o jardim era uma metáfora viva constante de la vida misma, requeria cuidado meticuloso, paciência infinita, atenção constante a los detalhes a veces era necessário podar las ramas muertas para que las nuevas lenas de vitalidade pudieran crescer com mais fuerza esplendor. Aprendió a aplicar esta filosofia orgânica a su propia vida, a soltar com gratitude lo que no lhe serviu, la retenia, a nutrir com esmero lo que la hacía feliz plena a permitir que nuevas experiencias emociones florescieran em su corazón como flores em primavera. Ricardo, por sua parte, nunca deixou de encontrar beleza propósito em la criação manual. Sus manos, aunque no tan firmes como em sua juventude, seguiam dando forma a la madera com uma habilidade inata, cada pieza que criava era reflejo de sua alma paciente meticulosa. Veia em cada veta de la madera a história intrincada de árbol em cada nudo la marca indelébile de desafio superado, de uma batalha ganada. Juntos em la quietude serena de seu hogar em la buliciosa alegre vida de sua família em constante crescimento, encontraram ritmo harmonioso, uma sinfonia, uma paz uma compreensão mútua que solo se logran después de haber transitado por las profundidades mais oscuras las cumbres mais luminosas de la existência, la confiança inquebrantable que haviam logrado construir, ladrillo a ladrillo después de la demolição de la verdade, era ahora uma fortaleza impenetrável, lazo irrompível. Sabiam com uma certeza absoluta que não havia secreto por oscuro que fuera sua origem, ou por mucho tempo que hubiera permanecido oculto, que pudiera romper lo que havia edificado com tanto esfuerzo, tanto dolor tanto amor. Havia aprendido de la maneira mais dura pero mais efectiva que la vulnerabilidade não é como muchos creem uma debilidade vergonzosa, sino uma fortaleza imensa e o puente mais sólido que conecta alma com outra, coração com outro. Es a lección fundamental, la inculcaron com pasión em sus hijos nietos, la importância vital de hablar com honestidade, desprezar los miedos mais íntimos las alegrias mais grandes de no dejar que o silencio se convierta em uma barreira insalvável entre los corazones. Cada membro de la família a sua maneira única levou adelante este legado de autenticidade, de resiliência de amor incondicional. Sofia, através de sua arte que comovia o alma, explorava a verdade da emoção humana, pintando sem filtros com uma honestidade desgarradora que comovia qualquer que observara suas obras. David, em cada caso legal que tomava, buscava incansavelmente a verdade subyacente la história no contado e o dolor ou la injusticia que impulsava las ações de las personas. Daniel, em cada mueble que criava com suas proprias manos, infundia la história de la madera, las marcas de sua origem la promesa de su futuro, criando piezas com alma, com carácter, com uma verdade intrínseca que transcendia su mera função. O tiempo es gran maestro silencioso e implacable, les había encenado que la vida não é uma linha recta predecible, sino caminho sinuoso leno de curvas inesperadas, de subidas empinadas bajadas vertiginosas. Que la felicidade não é destino lejano ao que se lega com esfuerzo, sino na forma de viajar, de apreciar cada momento fugaz, cada interação significativa, cada amanhecer prometedor cada atardecer melancólico. Helena, em seus momentos de introspecção profunda, pensava em la jovem imigrante assustada que havia legado a esa tierra estranha com tantos miedos, com passado que la perseguia como uma sombra constante. Se sentia ao mirar atrás profundamente orgulhosa de la mulher fuerte. Sabia em la que se havia convertido uma mulher que havia encontrado la paz em la verdade, o amor em la adversidade mais grande la fuerza inquebrantable em sua própria vulnerabilidade.
Ricardo por su parte veía em Helena o milagro de su propia redenção, la prueba viviente de que o amor, quando é esse verdadeiro, é esse capaz de transformar o dolor mais agudo em sabedoria profunda y o arrependimento mais amargo em gratitude infinita. Juntos haviam demonstrado ao mundo que la vida sempre dá uma segunda oportunidade a quienes estão dispuestos a luchar por ela com todo su ser, a quienes tienen o coragem de enfrentar sus propios demônios internos y de reconstruir su mundo ladrillo a ladrillo sobre los cimientos sólidos de la honestidad y o amor incondicional que todo lo soporta. O amor em sua forma mais pura y elevada não era para eles uma fantasia romântica e inalcanzável, sino um compromisso diário, uma decisão consciente que se tomava de elegir a outro uma y outra vez apesar de las imperfecciones humanas y las dificuldades inerentes à la vida. Aprenderam que o amor não se trata de completar ao outro, de buscar em ele lo que a uno le falta, sino de acompanhá-lo com respeito y admiração em sua própria viagem de completude, de ser um apoio incondicional y um espejo honesto que refleja tanto las luces como las sombras. Era a herencia mais valiosa que diabo a sua descendência numa fortuna material efímera, sino uma filosofia de vida, um manual no escrito sobre como construir relações autênticas y duradeiras, como sanar las heridas profundas del pasado y como viver com o coração aberto dispuesto a dar y receber. Las noches em o hogar de Helena y Ricardo estavam llenas de risas contagiosas, de debates animados sobre temas de actualidade, de la música vibrante de las nuevas generaciones y del aroma reconfortante de la comida que era sin duda o alma misma de la casa. Ali los nietos escuchavam com atenção fascinada las historias de sus abuelos no como cuentos lejanos de tempo pasado, sino como relatos vivos y poderosos que les mostravam la fuerza inquebrantable do espírito humano. Aprenderam que la valentia verdadeira não é essa la ausência de medo, sino la decisão consciente de actuar apesar de él. Que la resiliência não é essa la ausência de dolor ou de dificuldade, sino la capacidade de recuperar-se, de reconstruir-se y de crescer a partir de elos, transformando la adversidade em oportunidade. Que o amor em todas suas infinitas formas y manifestações é esse o hilo invisível pero irrompível que conecta todas as personas através do tempo, do espaço y de las generações. La memória de aquel secreto que uma vez havia sido uma pesada carga que los oprimia se havia transformado com o paso de los anos y o trabalho interno em luminoso recordatorio de sua capacidade de superação. E não era uma sombra oscura que los acechava, sino uma lecção luminosa que los guiaba. Les había ensinado a valorar la transparência mais que nada, a no dar por sentada la confiança que se les otorgaba y a luchar com ahínco por la verdade, incluso quando parecia infinitamente mais fácil esconder-se em la mentira. Cada cicatriz emocional, cada ruga profunda em seus rostros, cada cana plateada em suas sienes contava uma parte intrínseca de essa história, uma história de dolor y de triunfo, de perdas irreparáveis y de hallazgos inesperados, de errores cometidos y de redenção alcançada. Uma história que demonstrava de maneira irrefutável que a vida em sua infinita complexidade y seus constantes desafios sempre oferece a oportunidade de escrever um final diferente, um final leno de esperança inquebrantável y de luz radiante, se uno tiene o coragem de intentá-lo. Assim em cada risa cristalina de seus hijos, em cada abraço apretado de seus nietos, em cada conversação honesta y significativa em la mesa del comedor, em cada obra de arte comovedora que Sofia criava com suas manos, em cada caso de injusticia que David defendia com pasión y em cada pieza de madeira com alma que Daniel talaba o espírito indomável de Helena. Ricardo seguia vivo, vibrante y eterno. Sua história não era solo la suya, era a história universal de la resiliência humana, del poder transformador de la verdade para liberar las almas, del coragem imenso para perdonar y de la infinita capacidade del coração humano para amar, incluso después de haber sido roto em 1000 pedaços. Era la prueba irrefutável de que de los fragmentos mais rotos y dispersos no solo puede surgir algo novo y diferente, sino algo infinitamente mais fuerte, mais completo y sí mais hermoso que antes. Porque ao final a vida não se trata de evitar las tormentas inevitáveis, sino de aprender a bailar bajo la lluvia, de encontrar la beleza sutil em las cicatrices que nos marcam y de construir um faro de esperança com los escombros de lo que uma vez fui iluminando o caminho para todos aqueles que vendrão después.